tratar agora dos testamentos especiais, né? Que é o marítimo ou aeronáutico militar. Os testamentos especiais vão do artigo 1886 a 1896 do Código Civil. Vamos tratar deles, testamentos especiais, e suas peculiaridades, as suas particularidades. Artigo 1886, caput, são testamentos especiais. Bom, testamentos especiais são assim denominados pela lei porque possuem forma especial e somente podem ser utilizados em situações excepcionais, nas quais não seja possível se realizar o testamento pelas formas ordinárias previstas. Quais formas ordinárias previstas? Testamento público, testamento particular, testamento cerrado. A principal característica dos testamentos especiais é a simplicidade da forma, diminuição de formalidades e de requisitos exigidos para os testamentos ordinários. Os testamentos especiais não têm a mesma formalidade dos testamentos ordinários, ou seja, do público, do cerrado e do particular. Característica importante também é o fato de que esses testamentos, no caso os testamentos especiais, marítimo, aeronáutico e militar, possuem eficácia provisória e assim acabam por caducar-se no prazo fixado pela lei. Artigo 891 a artigo 1895, sobrevivendo o testador àquela circunstância excepcional e autorizando, na época, a elaboração do testamento especial, outro testamento ordinário, se não for celebrado. Ou seja, ele faz o testamento especial porque ele está numa situação, né, excepcional. Passou aquela situação excepcional, ele não veio a falecer, o testamento vai caducar, a não ser que ele, né, transmute para o testamento ordinário. Ou ele vai fazer público, ou ele vai fazer particular ou cerrado. Se ele não fizer nada, ele não veio a falecer, passou com a situação excepcional, né, de marítimo, aeronáutico, militar, que eu vou falar daqui a pouco, passou a situação excepcional, ele não faleceu, vai caducar naturalmente. No entanto, embora simplificados os requisitos e as formalidades dos testamentos especiais, exige-se todo o mais que se mostra necessário para a perfeita formalização dos testamentos ordinários, tais como a capacidade de testar, proibição de testamento conjuntivo, as causas de nulidade das disposições. Então é o seguinte, embora ele seja simples em relação à formalidade, como tem no testamento ordinários, os testamentos especiais exigem, né, um mínimo necessário para a sua perfeita formalidade, né? E nesse caso, desse mínimo de formalidade, ele se parece com o testamento ordinário. Ou seja, mesmo para fazer o testamento especial, tem que ter capacidade de testar, né? A gente já sabe que é no mínimo 16 anos. Proibição de testamento conjuntivo. Também no especial é proibido o testamento conjuntivo, tá? Conjuntivo é gênero que tem as suas espécies, que nós já falamos lá. As causas de nulidade das disposições, etc. Então, ele tem um mínimo de formalidade, que se assemelha aos testamentos ordinários. Vamos falar do inciso 1, testamento marítimo? Vamos lá. O testamento marítimo é aquele que pode ser utilizado por quem estiver em viagem, sendo passageiro ou tripulante a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, né? Ele está fazendo um cruzeiro, né? Um navio nacional, ou pode ser um navio de guerra. Então, ele é o marinheiro, ele pode ser tripulante ou passageiro, né? Em navio nacional
Um navio que faz um cruzeiro desse aí, tá? Pode ser um navio de guerra ou da marinha mercante, ok? O inciso 2 do artigo 1886 fala do testamento aeronáutico. Bom, inovação da legislação civil 2002, o testamento aeronáutico é o que pode ser utilizado por quem estiver em viagem a bordo de uma aeronave militar ou comercial e perante o comandante, né? Intencione manifestar sua última vontade quanto aos seus bens. O inciso 3 do artigo 1886 fala do testamento militar. O testamento militar é a disposição de última vontade formulada por militares, assim entendidos os integrantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha ou da Aeronáutica, das polícias militares e outras forças auxiliares, bem como por outras pessoas, voluntários, diplomatas, correspondentes de guerra, enfermeiros, médicos, etc., que estiverem ocupadas em operações de guerra, por isso que é militar, dentro e fora do país. Ok? Ok, vamos lá. Tranquilo. Bom, artigo 1887 do Código Civil. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste código, ou seja, ou ele é marítimo, ou ele é aeronáutico, ou ele é militar. Ponto. Estabelece o dispositivo que o testamento especial deva se revestir de uma das formalidades previstas no artigo antecedente, que encerra enumeração exaustiva. Isso significa que qualquer forma que for utilizada, além das mencionadas, não terá valor como testamento. Ou seja, testamento especial ou é marítimo, ou é aeronáutico, ou é militar. Ok? Tá. A única exceção que se verifica é a que se refere ao testamento particular elaborado sem testemunhas e em circunstâncias excepcionais prevista no artigo 1879, que diz o seguinte, o caput: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula testamentária, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz, que é chamado também, entre aspas, de testamento particular especial. Afinal, em matéria de testamentos, a forma é a essência do ato. E assim, a forma deve estar prevista na legislação sob pena de não ser o instrumento considerado disposição de última vontade. Assim, a forma deve estar prevista em lei, né? Deve-se seguir a formalidade, tá? Senão, o instrumento não será considerado de última vontade. Ou seja, será um instrumento, um testamento nulo. Do testamento marítimo e do testamento aeronáutico. Artigo 1888. Vamos lá. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, navio de guerra ou de navio mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. A elaboração do testamento marítimo é facultada a qualquer pessoa, tripulante ou passageiro, que esteja em viagem a bordo de navio nacional, navio de guerra ou navio mercante. O testamento é lavrado perante o comandante, que exerce a função notarial, exerce a função de tabelião, tá? Na presença de duas testemunhas, e a sua forma deve corresponder ao testamento público ou o cerrado, ou seja, questão de prova. O testamento marítimo segue qual forma? Aí vai estar lá,
testamento público ou cerrado. Opa, esse aqui, testamento público ou cerrado. Vai estar lá, testamento particular? Não. Né? Codicilo? Não. Só, aí tá lá, só lá, cerrado. Aí tu, pô, cerrado, tu sabe que tá certo. Mas tem uma outra questão que diz testamento público ou cerrado. Essa é a mais completa, ok? Tá, beleza. Tá? Calma que eu tô aqui. Caso o próprio comandante intencione testar, deve fazê-lo perante o seu substituto. Bom, nada impede, no entanto, que o tripulante ou passageiro, não querendo fazer uso do testamento marítimo, utilize do testamento particular assim que ele aportar, né? Ele está em condições ainda, lá, teve um mau pressentimento, enfim, por algum motivo ele quis fazer o testamento em alto mar, né? No navio da Marinha Mercante, no navio nacional, num cruzeiro ou no navio de guerra. Ele está dizendo aqui, ó, nada impede, no entanto, que o tripulante ou o passageiro, não querendo fazer uso do testamento marítimo, utilize do testamento particular. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Na hipótese de a forma escolhida será do testamento público, deve o comandante redigir o testamento no livro ou diário de bordo, e caso corresponda à forma do testamento cerrado, no livro de bordo deverá ser lançada nota sobre o fato e a aprovação do testamento. Qual é a diferença? O testamento cerrado, ele vai pegar, né? Vai pegar lá o seu testamento e acondicionar. Tá? Testamento cerrado, fechado. Ok? Tranquilo. Bom, artigo... Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Bom, na hipótese de a forma escolhida ser a de testamento público, deve o comandante redigir o testamento no livro ou diário de bordo. E caso corresponda à forma de testamento cerrado, no livro de bordo deverá ser lançada a nota sobre o fato e a aprovação do testamento, no caso cerrado. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou aeronave comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Designada pelo comandante porque ele está pilotando o avião, né? Embora seja de duvidosa utilidade, já que se a aeronave estiver em perigo, certamente as pessoas não terão tempo de se preocupar com o testamento e, caso o voo transcorra tranquilamente, será difícil que alguém manifeste interesse em testar. Prevê a legislação civil o testamento aeronáutico, que pode ser elaborado por quem esteja a bordo de aeronave militar ou comercial perante pessoa designada pelo comandante, nos mesmos moldes do testamento marítimo. Artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante em presença de 2 testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público e ao testamento cerrado. Também abrange o testamento aeronáutico. Ok? Vamos lá. Esse tipo de testamento se mostra útil unicamente nos casos em que tripulantes ou passageiros manifestem problemas de saúde durante o voo, tendo assim condições de apresentar sua manifestação de última vontade, que deverá ser respeitada na hipótese de falecimento por ocasião da viagem. Estamos aqui no artigo 1889, a bordo de uma aeronave militar ou comercial. Ok? Então tá. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico, que seguem a forma ou do testamento público ou do testamento cerrado. Importante. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sobre a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Após a sua elaboração,
testamento marítimo, o testamento aeronáutico, dependendo da situação, devem ser guardados pelo comandante. Os testamentos. Então, logo ocorra o desembarque, com a chegada ao primeiro porto ou aeroporto nacional, o testamento deve ser entregue às autoridades administrativas, normalmente capitanias dos portos, no caso do testamento marítimo, e ANAC, no caso do testamento aeronáutico, né? Contra recibo averbado no diário de bordo. Ok? Tá. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Forma ordinária: testamento particular, testamento público, testamento cerrado. Bom, diferentemente dos testamentos ordinários, que não perdem eficácia pelo decurso do prazo, os testamentos especiais, dada a excepcionalidade das circunstâncias em que são permitidos, caducam se o testador não morrer na ocasião em que se justificava a sua elaboração ou nos 90 dias subsequentes, já que nesse prazo, 90 dias, poderia ter feito o testamento ordinário. Bom, se a situação excepcional, que estava guerra, navio, avião, tá, ele fez testamento lá, fez. O avião pousou, aportou, enfim. Né? Ele não mudou para a forma ordinária, já que ele não morreu, ele não mudou para a forma ordinária. Ou seja, testamento público, testamento particular ou testamento cerrado, se ele não fizer nada, em 90 dias, caduca. Ok? Tá. Diferentemente dos testamentos ordinários, que não perdem eficácia pelo decurso do tempo, testamentos especiais, dada a excepcionalidade das circunstâncias em que são permitidos, caducam se o testador não morrer na ocasião em que se justificava a sua elaboração ou nos 90 dias subsequentes, já que nesse prazo poderia ter transmutado para a forma ordinária. Testamento ordinário. Bom, o prazo de 90 dias deve começar a ser contado a partir do desembarque e não da feitura do instrumento de testamento marítimo ou aeronáutico. Importante, tá? Assim, cessada a razão que justificou o testamento especial, sobrevivendo o testador, caso intencione fazer valer a sua manifestação de última vontade, deve realizar o testamento comum, testamento ordinário, pois, do contrário, ultrapassado o prazo de 90 dias, o especial perderá a eficácia e, falecendo o testador após essa circunstância, a sucessão seguirá tal como regulada pela lei, dando prioridade aos herdeiros legítimos. Ok? Ok. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. E quer dizer o seguinte: o navio está aportado, como acontece muito em cruzeiro, né? O navio aporta numa cidade, né? Tá lá, Natal, Rio de Janeiro, e fica lá, o navio fica lá. Nós vamos ficar aqui no Rio de Janeiro 4 dias. Porque é carnaval e tal, as pessoas curtem a cidade, um exemplo, né? Curtem a cidade e dorme em vez de dormir no hotel, dorme na área portuária onde está o navio lá, transatlântico. Muito comum. Então, não tem cabimento ele fazer um testamento marítimo. Por quê? Porque ele não está em alto mar. Simples. Ele não está aportado ali. Não vai ficar ali lá 1, 2, 3 dias. Não, hoje eu quero fazer um testamento, estou me sentindo mal, acho que eu vou morrer. Cara, então tu pode descer, a gente te leva lá no cartório. Mas não tem necessidade de fazer um testamento marítimo. Só se estivesse em alto mar. Vamos lá. O dispositivo revela, artigo 1892, o privilégio que se dá ao testamento ordinário, seja na forma comum,
seja na forma pública, seja na forma cerrada, ou seja na forma particular. Dessa forma, se mesmo estando em viagem marítima, tem o testador condições de elaborar testamento ordinário, por estar o navio em porto e ser possível o desembarque, não há razão nenhuma para que seja feito um testamento especial. Assim, caso a modalidade especial seja a utilizada, o testamento não terá validade, porque o navio estava aportado. Ok? Ok. Então vamos lá. Testamento militar. Testamento militar não compatível. Vamos chegar lá. Artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma das testemunhas, ou seja, a seu rogo, a seu pedido. Artigo 1893, Testamento Militar. Bom, cuida o Código Civil no dispositivo em análise, que é o artigo 1893 do Testamento Militar, que é a modalidade testamentária permitida aos militares, assim entendidos para este fim, os integrantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Polícias Militares e Forças Auxiliares, bem como todos aqueles que se encontrem a serviço das Forças Armadas ou que a elas tenham, eventualmente, sido agregados, tais como voluntários, médicos, enfermeiros, correspondentes de guerra, etc. Dentro e fora do país, assim como em praça sitiada ou com comunicações interrompidas para a realização do testamento militar. Na sua forma especial, mostra-se necessário que não haja no local tabelião ou substituto legal, já que o Código prefere, sem dúvida alguma, a realização do testamento na forma ordinária. Quer dizer o seguinte: testamento na forma especial só em casos excepcionais. É o caso do navio. Se o navio está atracado, está portado ali, para que ele vai fazer um testamento no navio? Testamento marítimo? Não. Tu tem condições, vai na maca, vai te levar lá a cadeira de rodas, mas tu vai lá no cartório dessa cidade que nós estamos aportados. Não tem necessidade. É só em último caso. É a mesma coisa aqui. Caso de guerra. Pô, mas tem tabelião. Tem toque de recolher, mas tem tabelião. Então a prioridade é o tabelião. Tá ok? É o que fica bem claro aqui. Tá, vamos lá. Bom, a autoridade militar responsável pela lavratura do testamento varia de acordo com a situação do testador na tropa, com o fato de estar ou não hospitalizado e conforme a sua graduação como oficial, estando a matéria tratada nos parágrafos do artigo 1893. Deve o testamento ser lavrado na presença de duas testemunhas e, caso o testador não possa ou não saiba assinar, na presença de três testemunhas. Volta a fita. Olha só. Deve o testamento ser lavrado na presença de duas testemunhas. Ponto. Caso o testador não possa assinar ou não saiba assinar, na presença de três testemunhas, sendo que uma delas por ele assinará a seu rogo. Bom, o testamento militar, previsto no artigo sobre análise, se assemelha ao testamento público. Parágrafo 1º. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Pertencendo o testador a corpo ou seção de corpo destacado, será competente para reduzir a escrito, reduzir a termo, né? A gente usa essa expressão, às disposições de última vontade, o respectivo comandante, que funcionará no ato como
oficial público. Ok? Ok. Vem um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Beleza. Fica legal aqui. Vamos lá. Parágrafo 2º. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Bom, caso o testador esteja em tratamento hospitalar, em situação de guerra, né? Nós estamos falando de testamento militar, né? Hospitalar, a competência para reduzir a escrito a termo o seu testamento não mais recairá sobre o comandante da tropa. Por quê? Porque ele está hospitalizado, pô, né? A que o testador pertence. E tal função de fazer o testamento deve ser exercida pelo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento hospitalar. Pô, se ele está baixado no hospital, a expressão que a gente usa é baixado, como é que o comandante está lá na linha de frente? Não, que eu tenho que ir lá fazer um testamento. Não é o caso. Vai ser o médico de saúde, oficial de saúde. Ok? Bom, se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substitui. Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Considerando que a lei privilegia o oficial mais graduado, responsabilizando-o pela redução a escrito, reduzindo a termo das disposições testamentárias, na hipótese de ser o próprio comandante aquele que pretende testar, a função notarial, função de tabelião, será exercida por quem couber substituí-lo, uma vez que não pode o próprio comandante, em sendo o testador, desempenhar tal função. Artigo, vai chamar o seu vice, o seu substituto. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento do seu punho, contanto que o date e assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado na presença de duas testemunhas ao auditor ou oficial de patente que lhe faça as vezes neste mister. O dispositivo regula outra espécie de testamento militar que se assemelha ao testamento cerrado. O documento deve ser inteiramente escrito e assinado pelo testador com a aposição da data. Está falando aqui assinado pelo testador, não citou aqui a rogo, né? A pedido dele, outra pessoa assinar. Bom, após escrevê-lo, datá-lo e assiná-lo, o testador deve entregar o testamento aberto ou fechado na presença de duas testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente. Note-se que não se admite para o testamento militar a possibilidade de serem utilizados meios mecânicos para sua elaboração, sendo expresso que deva ser redigido de próprio punho pelo testador ou pelas pessoas indicadas nos artigos antecedentes. Parágrafo único. O auditor ou o oficial a quem o testamento se apresente notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês. Notará, quer dizer, vai anotar mesmo. Em qualquer parte dele, lugar, dia, mês, ano em que lhe foi apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Com a entrega do testamento pelo testador, na presença de duas testemunhas, o auditor ou o oficial de patente que receber o testamento anotará em qualquer parte do testamento o lugar, dia, mês e ano em que lhe foi apresentado, devendo a nota ser assinada pelo recebedor e pelas testemunhas. Cumpridas as formalidades neste parágrafo, o testamento militar não caducará e prevalece em qualquer tempo. Artigo 1895, que eu vou ler agora. Vamos a ele. Caduca o testamento militar desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único do artigo antecedente. Vou ler agora. O auditor ou o oficial a quem o testamento se apresente notará, nota mesmo, em notar de reparar,
em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano em que ele foi apresentado. Nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Bom, tal como ocorre nos testamentos marítimos e aeronáuticos, testamento marítimo e aeronáutico, artigo 1891, o testamento militar, por se tratar de testamento especial, está submetido a prazo de caducidade. A medida se justifica porque, não estando mais sujeito à causa efêmera que ensejou a elaboração do testamento especial, intencionando fazer prevalecer as suas disposições de última vontade, deve o testador fazê-lo por uma das formas ordinárias legalmente previstas, quais sejam testamento público, testamento cerrado, testamento individual. Ok? Tá. No entanto, o testamento elaborado com as formalidades previstas no parágrafo único do artigo 1894, por se tratar de forma semelhante ao testamento cerrado, ter sido escrito, datado e assinado pelo próprio testador na presença de testemunhas e autenticado por oficial, demonstrando de forma segura a intenção do testador, não estará sujeito ao prazo de caducidade, ora estabelecido pelo artigo 1895, sendo evidente exceção à regra legal. Então vamos lá. Artigo 1895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar de forma ordinária. Ok? Ok. No entanto, o testamento elaborado com as formalidades previstas no parágrafo único do artigo 1894, por se tratar de forma semelhante ao testamento cerrado, ter sido escrito, datado, assinado pelo próprio testador na presença de testemunhas e autenticado por oficial, demonstrando de forma segura a intenção do testador, não estará sujeito ao prazo de caducidade, que é de 90 dias seguidos. Ok? Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Vamos lá. Cuida o artigo 1896, Código Civil, do testamento militar nunculpativo, que representa a única exceção à regra de que os testamentos devem ser celebrados por escrito. Trata-se de modalidade de testamento que pode ser utilizada apenas pelas pessoas que estejam empenhadas em combate, ou seja, que estejam efetivamente participando de uma luta